Olá, meu nome é Maiteco Leste, sou professora do Departamento de Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco, aqui em Recife, e vim participar do Pró-Olímpico 2024. Então, inicialmente, eu queria agradecer o convite dos professores Samuel Feitosa e Cresce Oliveira para participar dessa edição e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Então, eu espero, né, contribuir com a pouca experiência, com a experiência que eu tenho da OBMEP, do PIC, da UPEMATICA, Olimpíada Pernambucana de Matemática, que nós temos aqui, e do projeto ProTreino, que é um programa de treinamento olímpico para professores, né, em que a gente atua em escolas públicas e que visa principalmente estimular as escolas a criar turmas olímpicas. Então, o tema que eu vou trazer hoje é razão e proporção, comparar para quê? Vamos lá? Então, a ideia dessas aulas, né, é que a gente tem um tema que é um tema bem espinhoso, um tema que apresenta muita dificuldade dos alunos, que é o tema de frações, e que acaba que ele fica muito para o final do ensino fundamental, né, muito cobrado do ensino médio, inclusive nas provas seletivas de Enem, e em problemas olímpicos ele aparece não necessariamente como problemas envolvendo razões e proporções, mas ele aparece uma abstração, né, com uso em sequências, em problemas de desigualdades, né? Então, a ideia é que a gente comece a trabalhar esse tema de frações, né, desde o iniciozinho do fundamental, para fortalecer aquela base, de maneira que quando chegue na parte mais abstrata, né, a compreensão do que representa a fração já esteja bem posta, né? Do mesmo jeito que se faz lá no ensino infantil, onde se começa a trabalhar coleções, então se apresenta vários objetos aos alunos, e eles precisam separar esses objetos por características semelhantes, seja cores, seja formas. Então, essa coisa de observar os padrões, conseguir identificar quais que são do mesmo tipo, né, ela é muito importante ser trabalhada desde o início, e a ideia que a gente vai fazer aqui com as frações também. Então, vamos lembrar, né, que as frações podem ser representadas de muitas formas, né, desde com a sua representação lá, como uma razão, mas também a sua representação geométrica, né, sua representação como comprimento, como área. Então, a gente pode olhar as frações de várias formas. A gente vai tentar relacionar essas formas para facilitar a aprendizagem, para que o aluno compreenda e possa manipular frações de diversas formas diferentes, né? Operar com as frações de diversas formas diferentes. A gente também quer trazer um pouquinho a importância, né, da fração, né, e da razão, né, dessa comparação que a gente faz entre quantidades diferentes, entre objetos diferentes, e quanto é que uma razão, né, uma parte de um objeto pode representar a mesma parte de outro objeto, mesmo que eles sejam diferentes, né, para que a gente possa fazer comparações entre eles, comparações entre quantidades, né, que sejam partes divididas em partes distintas, né. E temos também um objetivo que é sugerir a vocês que vocês criem questões simples, né, com o objetivo de treinar, né, para questões mais difíceis, né, e também para trabalhar conceitos mais complexos. Às vezes, até se inspirando em uma questão mais complexa, de um nível de ensino médio, por exemplo, de uma Olimpíada de ensino médio, e pegando aquela questão, o que é que eu posso, nessa questão, trabalhar com o meu aluno lá do fundamental, e que vai fortalecer, que vai dar base para que quando ele chegue lá, naquele nível de ensino médio, aquele conceito fique mais simples para ele, tá? Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho disso nessas duas aulas. Então, para trabalhar esse tema de fração, eu resolvi, acabou que me caiu nas mãos esse livro aqui, que é um livro do projeto Livro Aberto, né, do INPA,
Então, é um livro que chama Frações no Ensino Fundamental, volume 1, volume 2 ainda não saiu, e que foi organizado, né, escrito por esses professores todos aqui, a Cidara Ripoll, Fábio Simas, o professor Humberto Bortolotti, a Letícia Rangel, Victor Geraldo, Vanderlei Rezende e o Ellerson Quintaneiro, certo? Então, lá no final vai ter o link, né? Vou ver se botam aqui no YouTube também, para vocês terem acesso a esse livro. Tem o livro do professor, o livro do aluno. O livro do professor está numa versão mais nova, e o livro do aluno está numa versão mais antiga, mas eles têm mais ou menos umas coisas, algumas figuras mudam, mas é bem interessante esse livro, tá certo? Mas vamos lembrar o que é uma fração, né? Então, a gente tem uma unidade, que pode ser um bolo, por exemplo, pode ser uma laranja, pode ser 1 litro, pode ser um barbante. Então, a gente tem uma unidade e a gente quer pegar essa unidade e dividir em partes e quer pegar uma parte ou algumas partes dessa unidade, certo? Então, a fração é o que a gente chama de uma parte da unidade, ou partes da unidade, né? Uma parte de um todo, uma coisa que a gente olha para um todo e vamos pegar uma parte disso, certo? Vamos trabalhar com alguns exemplos para a gente fixar melhor isso aqui, tá? Então, eu peguei um exemplo lá do livro. Então, vamos pensar aqui que a gente tem 3 pizzas, né, inteiras aqui. 3 pizzas inteiras. Eita, as pizzas estão aqui. E elas foram repartidas para uma turma de crianças. Só que essas crianças, como tem 3 pizzas, elas foram divididas em 3 grupos de 4 crianças cada um, certo? E aí, cada grupo dividiu a pizza de uma forma diferente. O primeiro grupo pegou e fez a seguinte divisão aqui em cruz. O segundo grupo fez essa divisão em X, certo? E o último grupo dividiu aqui no meio, depois dividiu outra parte no meio e depois fez esse cortezinho aqui, certo? Então, a gente vê, a primeira pergunta que ele faz é assim: cada um dos 3 grupos repartiu a sua pizza na mesma quantidade de fatias que os outros grupos? Sim, né? Os 3 grupos repartiram na mesma quantidade. Qual quantidade? Em 4 partes, certo? Então, todos os 3 grupos repartiram em 4 partes. A segunda pergunta que faz é: dessa maneira, todas as crianças da turma receberam a mesma quantidade de pizza? Não. Certo? Eles receberam, cada um pedaço de pizza, mas os pedaços de pizzas não eram iguais. Esse aqui, ó, dá para a gente ver que esse pedaço é bem maior do que esse. Então, eles não receberam a mesma quantidade de pizza. Eles receberam cada um uma fatia de pizza, mas que não era a mesma quantidade de pizza, certo? Aí a segunda pergunta: é verdade que em algum dos grupos as 4 crianças receberam a mesma quantidade de pizza? Sim, né? Nesse grupo aqui e nesse grupo aqui, eles receberam a mesma quantidade de pizza, certo? E essa quantidade de pizza é o quê? É um pedaço de pizza entre 4 pedaços de pizza, certo? Então, veja como a gente já pode ir trabalhando um pouquinho aqui esse conceito e até mesmo o símbolo da fração, olhando só as pizzas, tá? Aqui, ele não dividiu em 4 partes iguais. Então, por isso, a gente não pode, né, considerar que é um quarto, embora seja uma parte de 4 também, certo? Então, essas partes, elas precisam ser iguais, elas precisam ter a mesma quantidade, certo? A mesma quantidade de pizza. Preciso dividir para que tenha a mesma quantidade, certo? Por exemplo, aqui, vamos olhar aqui. Quais desses retângulos foram repartidos em 4? Esse aqui foi, ó, partiu no meio e depois
no meio cada parte em 4. Esse aqui também partiu no meio horizontal e depois na diagonal também no meio. Esse aqui na horizontal e 2 vezes na horizontal os outros 2. Esse aqui na vertical e na horizontal, também em 4 partes iguais. Aqui, ó, horizontal, vertical, horizontal. Também em 4 partes aqui, ó. Horizontal, na diagonal e na outra metade. Aqui na horizontal, dividiu na vertical e a outra diagonal. E por fim aqui, ó, dividir pela metade, depois metade, só que aqui na horizontal e a outra metade na vertical. Então, esses 8 retângulos, todos eles, todos foram repartidos em 4, certo? Então, todos eles foram repartidos em 4. E essas 4 partes, como elas, na hora que eu reparti, eu estou repartindo de maneira igual, cada uma dessas partes é 1/4 do meu retângulo. Mesmo que o formato delas seja diferente, elas representam a mesma quantidade. E a fração é isso. É aquele símbolo que vai me dizer que eu tenho a mesma quantidade, certo? Mesmo que o meu formato não seja o mesmo. Por quê? Porque eu peguei o meu todo e dividi todos em partes iguais, certo? Com a mesma quantidade, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui. Por exemplo, em 5 dessas figuras, a parte vermelha é 1/3 da figura. Vamos olhar aqui quais são essas figuras. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3 partes da figura. Só que a parte vermelha aqui não representa 1/3. Ela representa 2 de 3. Aqui no item B, eu também dividi em 3, certo? Só que a parte vermelha é só uma parte em 3. Então, essa aqui é uma delas. Aqui eu também, ó, dividi em 3, ó, o meu segmento, e a parte vermelha é 1 também de 3. Aqui eu dividi em 3, mas a parte vermelha representa 2 de 3. Certo? Olha aqui. Aqui, ó, 1, 2, 3, também dividi em 3. E a parte vermelha representa o quê? 1 de 3. Certo? Aqui não, né? Por quê? Porque as minhas partes não são iguais. Então, como as minhas partes não são iguais, acho que não dá nem para dividir assim, então a gente não tem 1/3. Ainda que tenha 3 aqui e um pedaço vermelho, esse um pedaço vermelho é diferente dos outros. Então, eu não posso considerar que isso aqui tem 1/3. Certo? Aqui eu tenho 4, eu não tenho 1/3. Dividi em 4 partes iguais. Então, eu tenho 1. E esse aqui? Esse aqui, gente, ó, se eu pegar e dividir aqui no meio, então o todo meu é isso aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3. Então eu tenho 3 partes do meu todo e aqui eu tenho uma parte desse. Certo? Nesse caso aqui eu tenho 4. Ah, não, nesse caso aqui eu vou olhar como se fosse 2 partes iguais, porque essa aqui é diferente dessa. Agora, esse L aqui é o mesmo L aqui. Então, eu tenho 2 e uma parte vermelha. E aqui, ó, tridimensional, eu tenho paralelepípedo dividido em 3 partes e a parte vermelha é 1. Então, eu tenho aqui o meu 1/3 e aqui o meu 1/3. Certo? Então, veja que aqui a gente está trabalhando várias formas de representar 1/3. Aqui numa figura plana, que é um círculo, né? Ou, desculpa, um triângulo, tá certo? Aqui eu tenho uma linha, né? Então, dimensional. Aqui eu tenho uma barra. Aqui eu tenho uma figura que não é um círculo fechado, né? Então, o meu todo aqui
Não é o bolo inteiro, meu todo aqui, ó, ou não é minha pizza inteira, é uma pizza que não tem uma parte. Então, eu posso também pegar considerar essa pizza faltando um pedaço como o meu todo, certo? E aqui eu tenho um volume, né, que eu dividi em 3 partes, e esse volume aqui, ó, é 1/3. Então, essas são várias formas da gente abordar frações, né, com um formato diferente, com uma geometria diferente, certo? E todas elas representadas pelo mesmo símbolo, pela mesma fração. Então, isso é muito importante trazer para os alunos. Bem, vamos pegar mais um aqui, ó. Identifique as figuras nas quais a parte vermelha é metade da figura. Então, essa aqui é metade da figura. Essa aqui também, ó, é metade da figura. Ainda que aqui estejam várias divisões, mas ela continua sendo metade da figura. Essa aqui parece ser metade, mas eu não sei se a gente está com uma ilusãozinha de ótica aqui. Então, vamos descartar essa aqui, tá? Essa aqui é metade da figura. Essa aqui também é metade da figura. Embora eu tenha outras divisões, ó, mas essa representa aqui a metade. Essa aqui também representa a metade, ó, porque eu tenho exatamente igual do outro lado. Essa aqui não é metade. Essa é metade. Certo? E aqui também é metade, muito parecido com o problema de cima, né? Porque eu vou ter, ó, 3 triângulos aqui vermelho e 3 triângulos aqui no meu hexágono amarelinhos. Aqui não é metade. Aqui é metade, né? Ó, porque vermelho, amarelo. Amarelo, vermelho. Então, eu também tenho metade. Certo? E esse aqui, vamos ver, será que é metade? É metade, né? É metade, sim. Também tem metade aqui. Certo? Então, mais uma vez, a gente tem várias figuras que a gente expressa diferente, né? Essa metade, mas que todas elas têm a mesma quantidade. Então, a fração é essa quantidade que eu comparo, e quando eu comparo no todo, ela é igual, certo? Então, aí a gente vai dizer, então, que a fração ela vai ser dita como? Eu vou ter o denominador, vai me denominar a fração. Então, por exemplo, eu vou ter 2/3. Então, o denominador aqui é, por exemplo, o terço, quarto, quinto, metade, né? O meio, certo? Então, ele vai denominar, ele vai me dizer qual é, quanto que eu dividi o meu todo, certo? E o numerador vai me dizer qual é a quantidade desse todo que eu peguei, certo? Então, se eu pegar 1/3, eu vou ter 1 do meu todo que eu dividi em 3 partes. 2/5, eu vou ter 2 partes do meu todo que eu dividi em 5, certo? E aí, vamos pensar aqui, por exemplo, ó, mais um exemplozinho aqui. Para a sobremesa do almoço domingo, né, papai passou em uma confeitaria que vende tortas divididas igualmente em 8 fatias, como nessa figura. Então, eu tenho as tortas lá, são todas divididas em 8 fatias, certo? Nessa confeitaria. E a pergunta é: que fração de uma torta é uma fatia, certo? Então, vamos lá. A gente pegou uma torta e dividiu em outro pedaço. Então, uma fatia é o quê? 1/8, certo? Agora, no domingo, papai comprou 4 fatias de 1/8, certo? 4 fatias. Então, ele foi lá e comprou
esta fatia, esta fatia, esta fatia e esta fatia. Certo? Quantos oitavos de uma torta havia para sobremesa? Então, se ele comprou 4 fatias, existia 4 oitavos. Que é a mesma coisa, né, que metade da minha torta. Já vamos adiantando algumas coisas aqui. Então, é metade da minha torta. Certo? Então, que é justamente a próxima pergunta. Apresente outra fração que representa a quantidade de torta que papai comprou. Então, papai comprou metade de uma torta. Tá certo? Então, vejam como são coisas simples que eles podem, a gente pode até fazer brincadeiras com eles e que vai fixando essa coisa, não só da notação, como da comparação de frações, que eu vou voltar daqui a pouco. Certo? Agora, o que aconteceu? Hoje, papai foi lá de novo e comprou 10 fatias de torta. Então, ele comprou 10 fatias de torta. Certo? Como podemos representar essa quantidade de torta em termos de fração? Né? Como é que eu posso fazer para representar em termos de fração aqui? Então, eu posso dizer que eu tenho um bolo mais 2 oitavos, certo? Eu posso dizer que eu tenho o quê? 10 fatias de 10 vezes um oitavo também. Então, eu tenho 10 pedaços de uma coisa que está dividida em 8, tá? Daqui a gente vê que esse número é maior que 1, né? Daqui também. Certo? Então, e daqui, na verdade, eu posso até pegar e olhar que isso é 1 mais 1/4. Tá bom? Então, tem várias formas de a gente poder representar essa fração. Não vou entrar aqui nos detalhes do tipo de representação de fração, toda a nomenclatura, que eu acho que vocês sabem, né? Mas tem várias formas da gente representar. Bem, vamos mais um exemplo. Vamos fazer vários exemplos aqui para a gente ver várias formas de representação, né? Vamos pensar aqui que a gente tem 3 copos, e em cada um dos 3 copos, a gente tem uma fração, né, do copo que está com água. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 3 copos estão divididos em 8 partes. Aqui eu tenho o quê? 1, 2, 3. Eu acho que só tem 3, né? Eu suponho que tem 3, certo? Então, 3 partes de 8. Aqui eu tenho o quê? 1, 2, 2 partes de 8. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 partes de 8. Certo? Então, em cada um, a gente tem 3 oitavos, 2 oitavos e 4 oitavos. Certo? Qual é a fração da capacidade do copo correspondente a toda a água que está nos 3 copos? Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 3 mais 2 partes mais 4 partes. Então, eu vou ter o quê? 9 partes e 8. Certo? Então, eu tenho toda a água é exatamente 3 oitavos mais 2 oitavos mais 4 oitavos. Então, a gente vê que, naturalmente, a gente vai até comparando, somando frações, só na hora que a gente está fazendo essa brincadeira de entender as partes do todo. Então, é possível até falar sem necessariamente entrar nas propriedades e tal, das somas de fração, certo? Bem, aí a próxima pergunta é, vamos lembrar aqui que eu tenho 3 oitavos, 2 oitavos e 4 oitavos, não é isso? É possível armazenar a água dos 3 copos em um único copo sem que ele transborde? Será que é possível? Hein?
Não. Por quê? Porque vamos supor que eu pegue logo esse que tem muito aqui e bote no copo. São quanto aí? 2. Vou até pegar azulzinho aqui. Vamos mudar a cor aqui para ficar azul. Então, vamos supor que eu vou lá, ó, encho aqui. 2, 3. Quanto é que sobrou aqui, ó? Esse foi, esse foi. Quanto é que sobrou? 2 aqui. Vou pegar vou botar aqui. Se eu jogar esse aqui, ó, ele vai transbordar. Então, não é possível. Mas a gente já tinha visto isso, porque a gente tinha 9 oitavos, ou seja, o meu numerador é maior que o meu denominador. Então, eu tenho maior do que um copo, uma quantidade maior do que um copo. Então, você vê quantas coisas a gente já pode ir trabalhando com os alunos, mesmo sem formalizar desigualdades, formalizar várias coisas de frações. Tá certo? Bem, vamos mais um problema. Só que agora a gente estava ali, né? A gente olhou, vamos ver tudo que a gente viu. A gente pegou, trabalhou aqui, ó, com parte no bolo, depois a gente trabalhou aqui com um volume, né? E agora vamos olhar aqui esse outro problema que vai já adiantar para outras coisas. A gente tem Lucas, Mariana, Heitor, Raquel, Enzo, Nina, Lourenço, Gabriela e Samuel. São quantos, né? Vamos ver aqui para eu. Cadê? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 crianças, certo? E eles estavam brincando de empurrar os carrinhos de brinquedo para ver qual carrinho ia mais longe na pista reta. Estava lá, empurrando o carrinho. Essa figura mostra o quão longe foi o carrinho de Lucas. Então, o carrinho de Lucas, ó, foi até aqui. Certo? E ele pegou e parou, empurrou lá o carrinho e o carrinho de Lucas parou. Esse é o carrinho de Lucas. Né? Deixa eu pegar e botar aqui vermelhinho. Esse é o carrinho de Lucas. Certo? Aí, o que aconteceu? O carrinho de Mariana só conseguiu ir até metade da distância de Lucas. Então, o carrinho de Mariana veio até aqui. Vamos desenhar um carrinho aqui. Não sou muito boa de carrinho, não. Esse é de Mariana. Certo? E aqui o de Lucas. O carrinho de Heitor conseguiu até 3 meios da distância percorrida pelo carrinho de Lucas. Então, é metade, só que 3 partes, ó. 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui o carrinho de Heitor. Certo? Vamos continuar. Certo? Vamos olhar, então, agora o carrinho de Raquel. O carrinho de Raquel, ele andou 4,5. Então, ele andou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, cai, andou 4 vezes esse meio aqui. Esse é o de Raquel. Meu carrinho tá lindo, hein? E o carrinho de Enzo conseguiu ir até 5 metros. Ele andou 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o carrinho de Enzo. Depois a gente vai juntar todas as informações no só, hein? O carrinho de Nina foi 6 meios. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui é o carrinho de Nina. E o carrinho de Lorenzo foi 6 quartos. Então, vamos ver. Ele dividiu em 4, aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o carrinho de Lorenzo veio para cá. Certo?
O de Gabriela conseguiu ir até o dobro da distância percorrida de Lucas. Então, é esse um e mais um aqui. Esse aqui é o de Gabriela. E o de Samuel conseguiu ir até 6/3 da distância. Então, vamos dividir em 3 e vamos contar 1, 2, 3, e a mesma quantidade, 5, 6. Oxente. É a mesma, chegou no mesmo lugar que Gabriela, Samuel. Certo? Então, vamos ver o que vai acontecer agora aqui. Só um pouquinho, gente. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Certo? Então, vamos voltar aqui. A gente tem o carrinho de... Vou ficar indo e voltando, hein, gente? Eu tenho o carrinho de Mariana, de Lucas e de Heitor. Vamos botar lá. Então, esse aqui é Mariana. Vamos botar a Mariana aqui. Mariana. Mariana. Lucas, né, que é o que estava andando. E Heitor é o que está ali, ó, a 3/2, certo? Eu vou ter Heitor aqui. Eu vou só escrever a razão aqui, gente, para a gente ir lembrando. É metade. Vou botar aqui do lado de Mariana, certo? Metade. E aqui Heitor, 3/2. Certo? Para a gente ir lembrando. Aí, o de Raquel, ó, tá lá. 1, 2, 3, 4. E o de Enzo, 5. Então, eu vou ter Raquel aqui. E Enzo aqui. Certo? Depois de Raquel e Enzo, vamos botar aqui. Depois de Raquel e Enzo, a gente tem Lorenzo, que tá aqui, ó, e Nina. Só que aqui tá dividido Nina e Lorenzo. Peraí. Então, Nina, eita. Nina tá aqui. Que Nina é qual? Nina é 6/2 e Lorenzo... Não, desculpa. 6/2. Então, ali não é Nina, não. Não é Nina, não. Ixi. É Lorenzo. Nina é a última ali, né, gente? Lorenzo. E Nina. Nina é 6/2 e 6/2 e Lorenzo 6/4. Certo? Agora vamos para o último, que é Samuel e Gabriela, né? Samuel e Gabriela. Que é o dobro, né? Então, Samuel. Vamos botar uma galera aqui, viu, gente? Agora. Samuel e Gabriela. Vou escrever aqui meio enroladinho. Hein?
Samuel, 6/3 e Gabriela, o dobro. Samuel, 6/3 e Gabriela, 2 vezes o que Lucas andou. Certo? Que Lucas andou 1. Né? Então, veja só. Aqui, a gente marcou todas as posições. A gente vê que Raquel e Samuel pararam no mesmo lugar. Não só Raquel e Samuel, mas Gabriela também e Heitor e Lourenço também, né? Se a gente pegar e olhar, a gente vai ver que essas frações representam a mesma coisa, porque se eu dividir aqui, né, em 4 partes, isso aqui, e pegar 6 vezes, eu vou dar 6/4, que é exatamente 3/2. E do mesmo jeito, se eu pegar 6 partes de 3, eu vou ter 2 partes do meu todo. 4 partes de 2, eu vou ter 2 partes do meu todo. 6 partes de 2, eu vou ter 3 partes do meu todo. Certo? Então, vai ser 1, 2, 3 partes do meu todo. Tá? Então, a gente naturalmente, na hora que a gente vai olhando para todas essas frações, a gente vai vendo, inclusive, as frações equivalentes, né? Que eu vou voltar depois nela, tá? Mas eu vou aproveitar esse exemplo aqui para a gente falar já da nossa reta real. A gente já conseguiu colocar aqui, ó, nessa reta e nesse caminho que o Lucas estava fazendo no carrinho dele, né? Várias posições de todos os carrinhos dos amigos dele que estavam brincando de carrinho com ele. Certo, amigos e amigas? Então, na reta real, a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar das unidades. Então, a gente vai estabelecer a nossa origem, né? Lá na reta real. Vamos estabelecer uma ordem, né? Ou seja, para que a gente saiba quais são os números positivos, quais são os números negativos, né? E vamos estabelecer uma unidade. Vamos supor que a minha unidade tem esse tamanho. Então, se eu pegar 1 mais 1, eu vou ter 2 unidades e automaticamente eu vou ter quantas unidades eu quiser, já que essa reta é infinita, né? Lembrar que essas unidades são o que a gente chama dos números naturais, certo? Então, eu vou ter lá os meus números naturais, que representam as unidades, e nessa unidade, o que é que eu posso fazer? Pegar a minha unidade e dividir em partes. Então, na hora que eu divido minha unidade em partes, por exemplo, em 3 partes, eu vou ter o meu 1/3, eu vou ter o meu 2/3, eu vou ter o meu 3/3, que na verdade é a minha unidade, certo? Eu vou ter o meu 4/3, ou seja, eu posso dividir toda a minha reta real com as partes, né, de 3. Então, com 1/3 da minha unidade. Então, basta eu ir somando 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, e eu vou ter vários frações aqui na minha reta real. Tá? Lembrar que eu posso fazer isso com 1/3, mas posso fazer com meio, posso fazer com 1/4, certo? Então, posso escolher a fração que eu quiser para poder colocar todos os pontos, né, relativos, todos os múltiplos dessa fração na minha reta real. Né? E que vai ter uma ordem, porque cada vez que eu vou somando uma parte, eu vou aumentando o meu comprimento aí na reta real, então eu vou ter um número cada vez maior, certo? Esses números, essas partes que estão aqui, essas somas de partes, inclusive, é o que nós chamamos de números racionais, né? Ou seja, as partes das unidades, ou da unidade, né? Ou seja, eu vou ter uma fração, certo? Ou que eu posso chamar de uma razão, certo? Entre um número e outro. Então, os números racionais são justamente aqueles números que eu escrevo como uma razão, certo? Então, vamos aqui exemplificar, né? Vamos olhar aqui nesse exemplo que fração da figura está em destaque. Ligue cada figura ao número correspondente.
certo? Então, por exemplo, essa figura aqui, ó, o vermelho aqui, ela representa o meu todo, o meu 1. E esse vermelho aqui representa metade do meu 1, certo? Aqui, por exemplo, esse aqui também, ó, que é o círculo, não estou falando só o círculo, o triângulo todo representa o meu inteiro. Agora, esse triângulozinho representa o quê? 1, 2, 3, 4, representa o meu 1/4. Né? Aqui eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 5 de quê? De 9. Então, eu vou ter o meu 5 nono. Certo? E o vermelho representa o 1. Óbvio que essa outra parte vai representar também o meio, e aqui, ó, eu posso olhar até 3/4, é o amarelinho. O amarelinho representa 3/4, certo? E aqui o amarelinho, ó, representa 4 nonos, certo? Vamos ver mais exemplos. Nessa figura aqui, o todo, né? Todo mundo percebe. E aqui, 2 de 6. Então, 2 de 6, que é a mesma coisa que 1, ó, de 3, que é a mesma coisa de 1 de 3. Então, vou ter... Oh, aqui não. Certo? Aqui eu tenho o meu todo. Aqui eu tenho o meu 2/3. E nesse caso aqui, a figura B vai representar 0, né? Eu não tenho nada aqui. O meu B aqui vai representar o meu todo. Aqui eu vou ter 3/16. E aqui eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 não, 9/16. Né? Então, eu vou ter aqui, ó, essas. Então, é interessante que eles localizem, por exemplo, aquela representação de fração que estava toda geométrica, que eles localizem essa representação na reta real e consigam perceber que essa representação vai ser um texto que pode ter forma diferente, como a gente viu nos outros exemplos. Tá certo? Então, vamos lá. Bem, vamos ver mais um exemplo aqui. Eu acho esse exemplo muito interessante, porque a gente sai um pouquinho daquela coisa da reta plana, e aqui tem um monte de coisa que pode ser trabalhada mais para frente, né? Então, por exemplo, a questão da proporção que a gente tem, né? Do teorema de Tales, por exemplo. Então, algumas proporções que a gente tem aqui, que são garantidas porque aqui eu tenho uma paralela, né? Então, que essa escala ela tem o mesmo espaçamento, né? Mesmo que minha reta esteja na diagonal, tá certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem várias retas paralelas, né? Que estão espaçadas igualmente, e uma outra reta na diagonal aqui destacada em vermelho, né? E que não é paralela às outras. Certo? Então, a reta paralela, elas vão marcar, ó, a minha reta vermelha em vários pontinhos. E esses pontinhos, eles estão igualmente espaçados, certo? 2 desses pontos, ele representou um como 0 e outro como 1, tá? Então, eu posso olhar isso aqui como se fosse a minha reta numérica, já que todos estão igualmente espaçados, tá? Aí, a primeira pergunta que faz é: marque usando os pontos destacados na reta numérica a fração meio. Então, vamos olhar aqui. O que é que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu dividi o meu todo em 10. Então, metade desse 1 vai ser quem? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui vai ser o meu meio. Certo? Vou botar aqui, assim, seguindo bem retinho. Esse é o meu meio. Tá? E aí, ele diz,
associe frações a cada um dos pontos destacados. Então, esse aqui é 1/10, né? Esse aqui é 2/10. Esse é 3/10. Esse é 4/10. Aqui eu tenho 5/10. 6/10. 7/10. E aqui 8/10. Certo? Então, eu consigo fazer todas. Tem alguma coisa errada aqui. Ah, já sei onde é que eu errei. Aqui é 6/10, né? Vocês devem estar ouvindo a aula aí e dizendo, professora, aqui é o 6. Então, aqui 6/10, 7/10, né? 8/10 e 9/10. Né? E o 10/10, que é o 1, né? Eu acho interessante até para eles poderem observar que esse 1 pode ser escrito de diversas formas. É uma dificuldade que os alunos têm muito. A gente chega com os alunos na universidade com essa dificuldade. Certo? Aí, na figura anterior, a gente viu que elas estavam igualmente espaçadas, né? Com a reta, só que elas estavam verticalmente, né? Agora a gente vai ter uma outra reta, também com retas paralelas passadas, né? Só que elas estão vertical ou horizontais. Eu vou ter uma diagonal, então eu vou ter lá o mesmo espaçamento, só que eu vou ter, em vez de eu ter o 0 e 1, eu vou ter dois pontos que não são o 0 e 1. Eu vou ter meio e 3 meios, certo? Então, qual é a pergunta que a gente vai ter agora? Usando os pontos destacados na reta numérica, que são meio e 3 meios, vamos marcar o 0 e o 1. Então, a ideia aqui, vamos até pegar com azul, vamos marcar o 0 e o 1, tá bom? Então, vê, aqui é meio, é uma parte de 2, certo? Né? Então, um meio, aliás, é um do meu todo que está dividido em 2, certo? E ali é 3 meios, ó, 3 partes de 2. Então, essa aqui é 1 de 2 e essa é 3 de 2. Então, quem é o meu 1? O meu 1 é esse aqui. Por quê? Porque se eu botar o 0 aqui e o meu 0 aqui, ó, o 0 aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3 partes aqui. 1 de 2, né? Ó. Aí 2 de 2 e 3 de 2. Certo? Nessa reta, ele pede para marcar também as frações 3 quartos. Então, o que é 3 quartos? Eu vou pegar o meu 1 e vou dividir em 1, 2, 3, 4. E vou pegar 3 partes desse 4. 1, 2, 3. 3, 4. E os 5 quartos, eu vou pegar esse aqui, né? O próximo aqui, 5 quartos, que é esse ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é legal fazer esse exemplo para eles, porque você está trabalhando com vários conceitos, né? De, por exemplo, olhar a partir de uma parte, como é quem é o meu todo, né? Então, se eu quero aqui que fique o todo, eu vou ter que ter 2, né? 2, certo? Então, para poder completar 1, né? Que é 2 vezes 1 meio, 2 vezes 1 meio, vai dar 1. Né? Então, é bem interessante trabalhar. Eu gostei muito desse exemplo, quis trazer para vocês. Bem, e aí a gente vai olhar e vai comparar as frações, né? E a gente percebeu do mesmo jeito que a gente percebeu lá nos carrinhos. Vamos voltar lá no carrinho. Olha o carrinho aqui. Que 6/3 aqui, ó, é igual a quem? A
4 meios, que é a mesma coisa que 2. Certo? Do mesmo jeito que aqui 6 quartos é a mesma coisa que 3 meios. Então, a gente já vem trabalhando com comparação de frações. Né? Cadê outro momento aqui que a gente trabalhou com comparação de frações? Aqui, ó. Que a gente está aqui, ó. A gente pode olhar 4 décimos como sendo o quê? 2 quintos. 1 décimo como sendo 1 quinto. 6 décimos como sendo 3 quintos. 8 décimos como sendo o quê? 4 quintos. Certo? E aqui, ó, 10 décimos, que é a minha unidade. Então, a gente já vem falando de frações equivalentes, mesmo que de uma forma camuflada aí, tá certo? Então, toda vez que eu tiver uma fração e o meu numerador e o denominador foram multiplicados pelo mesmo número, então essas frações serão todas equivalentes e vão representar a mesma parte do todo que a gente já viu, tá bom? Bem, vamos, por exemplo, aqui, ó. A turma de Rita vai fazer um piquenique. A professora comprou pães para a turma preparar sanduíche. Cada colega de Rita preparou um sanduíche, repartiu em partes iguais. Veja como os colegas repartiram. Um cortou aqui na diagonal, outro cortou aqui em 3, outro cortou na diagonal e depois na outra diagonal em 4, e esse aqui cortou, né, fez uma cruz aqui, certo? Aí a pergunta é, nessas repartições, que fração do sanduíche pode representar cada uma das partes que o sanduíche foi repartido? Então, aqui a gente já sabe, né? Aqui é meio, essa aqui representa um terço, um quarto e um quarto, certo? Então, essas frações são iguais, mesmo que os tamanhos não sejam os mesmos, tá certo? Aí ele diz, em quais dessas repartições é possível comer metade do sanduíche apenas com as partes em que o sanduíche for repartido? Então, a única forma é o A, né? Só aqui que eu consigo comer metade com essa parte. Na verdade, é assim. Esse aqui eu também consigo comer metade, né? Porque eu posso comer duas partes, e esse também, na verdade, né? Não basta, não precisa ser com uma só. Ah, então posso comer 2 pedacinhos desse, como metade, 2 pedacinhos desse, como metade, certo? Então, na verdade, aqui eu vou ter 2 quartos, que é a mesma coisa que metade do meu sanduíche, certo? Para cada uma das repartições que você deu na resposta, expresse por meio de fração metade do sanduíche. Então, na verdade, aqui é 2 quartos e 2 quartos também, que a gente viu, e aqui o meio, certo? A gente já viu. Outro exemplo, eu gostei bastante desse exemplo. A chave de caixa é uma ferramenta usada para apertar ou afrouxar porcas e parafusos. Ela consiste de um braço no qual, em uma das suas extremidades, é possível acoplar soquetes de tamanhos variados. Esses soquetes são identificados por frações que especificam seus tamanhos em polegadas, né? A polegada é uma medida de comprimento usada nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? Então, eu vou ter essa chave de caixa, né? E eu vou ter os soquetes que vão ter seus tamanhos, tá bom? Então, o que, que vai acontecer? Nessa figura, a gente tem o tamanho dos soquetes e tem as frações que eles representam, tá certo? Então, cada um vai representar um tamanho, né? Sendo que o meu A é o maior, a maior fração, e o meu B, o meu I é a menor, tá certo? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa comparar essas frações, tá certo? Então, só que essas frações eu preciso fazer um jeito delas se tornarem equivalentes, né? Para eu comparar, eu vou botar todas
o mesmo denominador 16. Então, por exemplo, essa aqui, 1/2. Como é que eu faço para 1/2 ficar com o denominador 16? Vou multiplicar o numerador por 8 e o denominador por 8 também. Então, eu vou ter 8 sobre 16. Certo? Aqui também, eu vou 3 quartos. Como é que eu faço? Vou multiplicar por 2 aqui e por 2 aqui. E aí eu vou ter 6 oitavos. 3 quartos, eu vou multiplicar por... Ah, mas aqui eu multipliquei por 2, gente, sorry. Eu vou multiplicar aqui por 4, né? Eu quero que fique 16 embaixo, sorry, desculpa. Eu vou multiplicar por 4 aqui e por 4 aqui. Então, eu vou ter 12 e 16, certo? E aqui, 3 quartos não, vou pegar 3 oitavos aqui. Então, 3 oitavos, agora sim, eu vou multiplicar por 2. 3 oitavos, então eu vou ter 3 vezes 2 dividido por 3 por 8 vezes 2. Vou corrigir aqui. Então, eu vou ter 6 sobre 16. E aqui, 5 oitavos. Também vou multiplicar por 2. 5 vezes 2 dividido por 8 vezes 2. Vai dar o quê? 10 sobre 16. 7 oitavos, que é o último aqui, que não está com 16. Eu vou ter 7 vezes 2, 8 vezes 2, então eu vou ter 14 sobre 16. Certo? Então, o maior soquete qual é? É o que tiver o maior numerador. Qual é o que tem maior numerador? Sobre 16. Esse aqui, né? 14 sobre 16. Então, aqui eu vou ter 14 sobre 16. Depois, eu venho com 13 sobre 16. Aí, depois, eu tenho 12, tem 11 sobre 16. Não, 12 sobre 16. Depois, 11 sobre 16. 10 sobre 16. 9 sobre 16. 8 sobre 16. 7. Teve 7 sobre 16? Não. Tem 7 sobre 16. E 6 sobre 16. Certo? Só que o 6 sobre 16 é o 3 oitavos. O 7 sobre 16 é 7 sobre 16 mesmo. 8 sobre 16 é meio, não é isso? O 9 sobre 16 é 9 sobre 16 mesmo. 10 sobre 16 é 5 oitavos. 11 sobre 16 é 11 sobre 16. 12 sobre 16 é o 3 quartos. E o 14 sobre 16 é o 7 oitavos. Então, quando disser que eu preciso de um com 3 quartos, 5 oitavos, né? Então, vocês já sabem qual que é maior, qual que é menor. Tá bom? Eu achei bem interessante isso aqui, né? É outra coisa que se pode levar, fazer as comparações, né? Da sala de aula. Bem, e aí a gente também já vem somando frações desde antes, né? Então, uma forma de somar frações, a forma mais básica de somar frações, é a gente igualar os denominadores, né? Então, multiplicar, fazer o produto, né, dos denominadores e aí transformar na fração equivalente de cada um deles e depois que tiver o mesmo denominador, a gente soma os numeradores, certo? Uma forma de reduzir esse denominador é fazer o mínimo múltiplo comum, né?
e com isso a gente pode, vamos dizer assim, ficar com um denominador menor. Eu gosto sempre, quando eu faço isso com os alunos, eu gosto sempre de fazer exemplos onde a gente não, quando a gente faz o produto, né? Porque aí, não, por que eu faço o produto e não tenho que fazer o mínimo múltiplo? Então, eu pego o mínimo múltiplo, não pego o mínimo múltiplo, e aí eles veem que a conta que eles têm que fazer é muito maior. Eu acho que uma das melhores formas da gente convencer nossos alunos de que eles podem pegar atalhos, né? Quando eles vão fazer contas, eles veem que eles vão fazer muito mais conta e que eles têm mais chance de errar e vão ter que utilizar números maiores, né? Ou até mesmo quando a gente quer algebrizar, a gente vê que fazer, às vezes, uma conta com um número real atrapalha a gente, enquanto que a gente faz com uma incógnita, às vezes é mais fácil, tá certo? Então, eu gosto de fazer exemplos com eles assim, porque aí eles vêm na prática, porque eles podem e devem pegar atalhos. Bem, aí vamos, então, somar, né? Vamos fazer uns exemplos de soma de fração. Então, aqui a gente vai ter 3 recipientes, né? 3 jarras de suco, vamos pensar assim, aqui água, de mesmo tamanho, que contém água, né? Mas podia ser suco. Então, no primeiro recipiente, a água ocupa o quê? 2/3 da capacidade da jarra, certo? Esse 2/3 está meio estranho, está um pouquinho maior. No segundo, a água ocupa metade da sua capacidade, certo? E no terceiro, ela ocupa 5/8 da sua capacidade. Deixa eu só ver aqui, porque não sei se é a minha vista. Então, ela pega 2/3, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque tá com 7. 1, 2, 3, 7, isso. E a outra, 1, 2. Porque ele conta até aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que aqui tá com oitavo. Ele conta até aqui, tá, gente? Como se fosse o biquinho também. Então, a gente tem metade aqui a gente tem 5/8, e aqui a gente tem 2/3, né? Então, se eu dividir em 3 aqui, aí eu vou pegar essa parte aqui dos 2/3, certo? E aí, a pergunta é possível redistribuir a água de todos os recipientes em somente 2 deles? Será que a gente pode pegar e botar todos em 2 deles? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai reduzir todo mundo ao mesmo denominador, certo? Então, a gente vai pegar... Aí, pronto, aqui é uma coisa boa para a gente fazer a conta. Eita, desculpa. Aqui é uma coisa boa para a gente fazer a conta. Então, a gente quer somar todos e ver quanto é que dá, certo? Se der 2 unidades, tá ok. Se der um número menor que 2, também tá ok, certo? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, eu quero fazer 2/3 mais 1/2 mais 5/8. Então, aqui, se eu fosse multiplicar todo mundo, eu ia ter o quê? Eu ia ter... quanto é? 48, certo? Mas eu posso pegar e fazer 24 só. Então, pronto. Esse é um exemplo que vocês podem dizer para eles usarem aquela regra lá, mas aí eles vão ver que é melhor usar o MMC. Então, 24 dividido por 3, 8. 2 vezes 8, 16. Né? 24 dividido por 2, 12. Vezes 1, 12. 24 dividido por 8, 3. Vezes 5, 15. Certo? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui 30, 43 sobre 24. Certo? É isso mesmo que eu fiz?
Isso, certo? 43 sobre 24, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Só que aqui eu estou somando todo mundo, né? E eu quero saber se eu consigo botar em dois deles, tá? Se eu tenho em dois dessas aqui. Então, o que é que eu preciso fazer? Para ser 2 aqui, eu precisava ter o quê? 48 sobre 24 equivale a quem? A 2, certo? Como aqui eu tenho 43 sobre 24, então vai sobrar, vai sobrar espaço, né? Porque aí eu vou ter 24 sobre 24, mais o quê? Aí 24, 6, 19, não é isso? 19 sobre 24. Então, eu vou ter uma jarra e outra jarra ainda que eu vou ter ainda, ó, 5 partes de 24 para eu poder encher aqui, certo? Então, é possível, sim. Em um deles, não, mas em duas jarras eu consigo. Então, esse aqui é um exemplo que, se vocês verem, existem muitas questões do canguru, muitas questões da Olimpíada Mirim, né? E até questões da OBMEP, de outras Olimpíadas que envolvem frações e que muitas vezes os alunos têm dificuldade por conta que tem que trabalhar essas frações, né? Essas operações com frações, porque eles ainda não trabalharam de forma mais concreta, tá? Então, o que eu tinha para apresentar nessa aula hoje era isso aqui, né? Era meio que apresentar um pouquinho desses exemplos desse livro, que eu achei muito interessante. Está aqui o link, né, do livro, e aqui está aqui o meu e-mail, se vocês quiserem enviar alguma dúvida ou também quiserem trocar informação. E aí eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Obrigada. Até a próxima.